Este é o primeiro nome de Deus para se conectar com o dinheiro. Este é o segundo nome de Deus para se conectar com o dinheiro. Este é o terceiro nome de Deus para se conectar com o dinheiro. Este é o quarto nome de Deus para se conectar com o dinheiro. E depois nós vamos fazer a meditação na permutação do tetagrama do dinheiro para baixar todas essas energias. E antes de tudo isso, nós vamos também meditar no nome de Deus para voltar no tempo, cujo objetivo é voltarmos no tempo na data da lua nova de Reshvan, que foi no dia 22 e 23 de outubro de 2025. E o objetivo de voltar no tempo é exatamente para que nós possamos nos conectar com as energias que estavam disponíveis naquela janela cósmica. Mas se nós não fizermos as meditações naquele dia, nós perdemos a oportunidade da janela cósmica. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele providenciou um nome que nós podemos voltar no tempo para que nós possamos nos conectar com as energias que estavam disponíveis nas janelas cósmicas que porventura nós tenhamos perdido durante o ano. É isso que nós vamos falar no dia de hoje, porque hoje é a segunda aula que nós vamos tratar da frequência vibracional da abundância. Mas antes de nós entrarmos nas meditações referentes à abundância, ao dinheiro, à prosperidade, nós precisamos entender algo de suma importância. Você precisa elevar a sua consciência antes de você fazer uma meditação cabalista. E o que é que isso significa? Significa que você deve estudar a Kabbalah. Você deve estudar a sabedoria divina, porque é a luz contida na sabedoria divina que vai fazer com que a sua consciência se eleve e você seja capaz de fazer corretamente as meditações cabalistas para poder hospedar as consciências divinas que estão nos nomes de Deus. Dito isto, vamos aquecer os motores e elevar a nossa consciência. Como vocês estão vendo nesta figura, se você é uma pessoa que não estuda a Kabbalah, que não faz as meditações cabalistas, muito provavelmente este é você. Você é como uma galinha que cisca para baixo, sempre em direção da terra, abaixando a cabeça para tudo. Em outras palavras, aceitando todo o karma e o tikkun sobre a sua vida, estando debaixo do piloto automático da criação da tua realidade. Se você se identifica com isto que eu falei, muito provavelmente este é você. E o que isso significa? Significa que você é a consciência caída de Adão. É isso que significa. Todos nós somos uma centelha divina de Adão. E quando Adão caiu, todos nós caímos junto com ele. Ou seja, nós tivemos uma queda enorme na nossa consciência que não consegue compreender quem nós somos e quem Deus é, e principalmente como a nossa realidade ela é criada. É isso que significa a queda de consciência da humanidade. Porém, você tem o potencial de se tornar Israel, ou seja, direto com Deus. E isso está disponível para você no dia de hoje, desde que você entenda que você precisa urgentemente passar a viver no aqui e no agora. Porque a sua mente está constantemente vivendo em projeções do futuro ou
no saudosismo do seu passado. Você precisa controlar a sua mente para que você viva no aqui e no agora. Este é o primeiro passo que você tem que dar em direção à conquista da sabedoria para você criar a sua realidade de forma consciente. Mas o que é que está te impedindo? Você já fez essa pergunta? O que é que está te impedindo de você se elevar? O que é que está te impedindo de você passar a criar a sua realidade de forma consciente? O que está te impedindo é a cegueira espiritual. E existe uma força no universo que é responsável por incutir no homem a cegueira espiritual. Este é o nome do anjo que vocês estão vendo aí. Eu não vou falar o nome dele, porque o nome dele é extremamente negativo. Mas saiba que ele está a serviço do Criador. Ele foi criado justamente para se opor à humanidade. Vocês se lembram que o homem quis ser igual a Deus. Nós desejamos ser igual a Deus. E ser igual a Deus significa passar a ter e exercer o desejo de compartilhar. Compartilhar com as outras pessoas. Porque nós somos um CLI, a nossa essência é receber. E Deus é uma essência de compartilhar. E quando nós desejamos ser igual a Deus, nós pedimos ao Criador que criasse um sistema onde nós pudéssemos compartilhar uns com os outros para adquirir mérito espiritual, para receber toda a luz que o Criador estava nos concedendo. E tudo isso tem a ver com aquele tema que você já sabe sobre o pão da vergonha. Se você acompanha o Kabbalah Emerald, se você tem assistido os últimos vídeos, você já sabe disso, não é mesmo? E este anjo, ele é a força presente no universo que nós chamamos de oponente. Ele foi criado justamente para criar dificuldade para que nós possamos compartilhar uns com os outros, ou seja, para que nós possamos ser igual a Deus. Foi por isso que o mundo físico foi criado, foi isso que nós pedimos ao Criador. E para que nós possamos ganhar mérito espiritual, nós precisamos vencer o oponente. O oponente foi criado para que nós possamos vencê-los e assim adquirir mérito espiritual. Este é o propósito da criação do mundo físico. E esta força no universo, que está na polaridade negativa, cabe a nós convertermos ela para a polaridade positiva. Esse é o nosso trabalho. E no ser humano, esta força está na psique. Ela é a força do nosso ego. É esta força que está no universo, mas que também está dentro de nós. E cabe a nós vencermos esta força negativa que se opõe a nós para que nós possamos compartilhar e sermos iguais ao Criador. E esta força se manifesta como a voz que inspira e nos sugestiona a todo momento dentro da nossa mente. E o que é que esta força sugestiona? O que é que ela sopra dentro da nossa mente, pessoal? O que é que ela nos induz? Ela vai nos induzir ao medo, ela vai nos induzir à dúvida, ela vai nos induzir à incerteza, e é justamente a dúvida, a incerteza e o medo que impede que você se torne a sua melhor versão. E lá na Torá, essa força ela é chamada de Amaleque, pessoal. Como vocês estão vendo aí, esta força, ela é a força do medo, é a força da dúvida, que faz com que o ser humano não consiga prosperar na sua vida.
Porque é esta força que potencializa o nosso ego, pessoal. É esta força que alimenta o nosso ego. E isso é extremamente prejudicial na nossa vida. Porque esta força, ela vai nos desviar da sabedoria divina. Esta é a missão do oponente, é nos desviar da sabedoria divina. E é esta força que nos prende na cegueira espiritual. Porque ainda que você esteja de olhos abertos, você não consegue enxergar a sua condição espiritual. É isto que o oponente faz, é isso que ele potencializa no nosso ego, para que o nosso ego tenha sempre um argumento, ele tenha sempre uma objeção, ele tenha sempre algo que vai contra a sabedoria divina. E o Satã vai convencer o nosso ego que nós não somos cegos, coisa nenhuma. Isso que é o pior de tudo, pessoal. Porque a verdadeira condição do ser humano caído, a verdadeira condição é a total cegueira espiritual. Esse é que é o problema. Aí você fica refém do medo, da dúvida e da incerteza. E como que essas coisas acontecem, pessoal? Através de pensamentos negativos, através de sentimentos negativos e através das ações negativas que você faz na sua vida. Tá entendendo como essas coisas funcionam? Você não tem consciência disso. Este que é o problema. A maioria das pessoas não tem consciência que elas estão em total cegueira espiritual. E aí a altivez do ego impede que você enxergue estas coisas. Tá pegando o código, pessoal? Tá entendendo como essas coisas funcionam? Vamos lá então. Quando você olha no espelho, você não sabe quem você é. Quando você se olha no espelho, ou seja, quando você tenta fazer qualquer esforço de elevação de consciência, quando você olha no espelho da sua alma, você não sabe quem você é. E isso é terrível, pessoal. Isso faz parte da cegueira espiritual que o oponente impõe em cada um de nós e cabe a nós vencê-lo. E como nós vencemos isso? Descobrindo quem você é. Então, na prática, você não sabe quem você é. E da mesma forma, você também não sabe quem é Elohim. E você não sabe como a nossa realidade ela é criada, pessoal. É por isso que esta imagem ela representa muito bem quem você é neste momento. Você é uma pessoa cuja consciência decaiu ao nível de uma galinha. Você só enxerga o mundo físico, você só cisca para baixo e você não consegue identificar em você que você está cheio de cobras no seu pensamento, que está cheio de morcego voando no teu pensamento, que está influenciando o que você pensa, que está influenciando o que você sente, que está influenciando o que você faz, que está enviando isso para o universo e que tudo isso vai voltar para você, porque você não sabe como a sua realidade é criada, você se esqueceu quem você é. Então, eu quero te convidar a ficar comigo, porque hoje eu vou fazer você se lembrar de tudo isso e eu vou te ensinar o que a Kabbalah, o que a sabedoria divina tem a dizer sobre todo este tema, porque isso tem tudo a ver com a prosperidade, isso tem tudo a ver com a abundância, e você precisa tomar conhecimento dessas coisas para que você possa hospedar a consciência divina do dinheiro, a consciência divina da prosperidade, a consciência divina da abundância. Primeiro você precisa entender todo o mecanismo, você precisa entender quem você é, você precisa entender quem é Elohim, que
é esse sistema astral de criação da nossa realidade e como a gente interage com ele o tempo todo, pois se manifestam em pensamentos e sentimentos na nossa vida, que geram vontades, que geram desejos, que fazem você agir no teu dia a dia, que vai te guiar ou para o lado do karma ou para o lado da bênção, da manifestação consciente daquilo que você quer manifestar. Em outras palavras, manifestar os milagres na sua vida. Então não sai daí que logo depois da vinheta eu te conto tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou o Raziel Ben Avraham e é um prazer estar com você hoje aqui novamente. Nós estamos na segunda aula sobre como se conectar com a vibração, com a frequência da abundância na nossa vida. E hoje eu vou te ensinar como sair desta condição de galinha, dessa condição onde você só enxerga o mundo físico, onde você está preso nos teus 5 sentidos do seu corpo e você não consegue acessar os teus sentidos extrasensoriais do teu cérebro direito. Hoje eu vou te ensinar como fazer isso, para que você possa sair disso para isso, ou seja, para que você se torne Israel, para que você seja capaz de dominar o seu mundo interior, de se transformar em Israel. Vamos lá então. Israel, você já sabe. Israel significa direto com Deus. Como vocês estão vendo aí nesta imagem que representa isso, veja que você não tem mais aquela cabeça de galinha. Quando você se torna Israel, você tem uma cabeça de águia. Isso é apenas uma simbologia para mostrar que a galinha está presa nos 5 sentidos do corpo humano. Ela não consegue elevar a consciência. Já a águia, ela sobrevoa nos céus, ou seja, você eleva a tua consciência nos lugares celestiais, nos lugares astrais, para hospedar a consciência divina, que são os nomes de Deus, para que você se torne Israel. É isso que quer dizer esta imagem, pessoal. Agora, como que você sai desse estado de galinha para o estado de águia? Em outras palavras, você vai sair de uma condição onde você não sabe que você está cheio de cobras dentro da sua mente, que você está cheio de morcegos que estão voando ao derredor da sua mente, que se manifestam em pensamentos negativos, que geram emoções negativas, que geram ações negativas e materializam o karma na sua vida. E é este ciclo vicioso que você precisa quebrar. Você precisa sair desse ciclo vicioso para que você se torne Israel. Agora, como que nós fazemos isso, pessoal? É simples, olha aí, ó. Estudando a sabedoria divina, é estudando a Kabbalah, é estudando a revelação de Deus aos homens, que ele deu a Moisés lá no Monte Sinai. Lembrando que Kabbalah significa receber. E o nome deste canal é Kabbalah Emet, receber a verdade, para que você possa aplicar a sabedoria divina na sua vida, para você sair desse estado de galinha para um estado de águia, ou seja, para que você se torne Israel, direto com Deus, capaz de eliminar o karma da sua vida e de criar a realidade de maneira consciente na sua vida. Vamos lá então, sabedoria divina, é isso que está em jogo. E aqui no Kabbalah Emet eu te ofereço a sabedoria divina em primeira mão, com os nomes de Deus, com as segulás, com os Yehud, que são as tranças de nome de Deus, e todas as ferramentas cabalistas que você necessita para sair desse estado baixo de consciência para um estado elevado de consciência. E fazendo isso, certamente,
praticando a sabedoria divina na sua vida, você vai se tornar Israel. Como que tudo isso funciona? Isso funciona através de um negócio chamado PNL divina, Programação Neurolinguística. É a PNL, através dos nomes de Deus, que vão programar o seu subconsciente. Lembrando que o seu subconsciente, o que ele entende é a linguagem de símbolos. E as letras hebraicas são símbolos que hospedam a consciência divina. E o seu subconsciente, ele consegue assimilar o hebraico, ele consegue compreender o hebraico, porque é a língua universal da criação. Todos os planetas, as estrelas, o sistema astral foram criados com as 22 letras do alfabeto hebraico. O mundo físico foi criado com as letras do alfabeto hebraico. E quando você combina letras hebraicas, formam verdadeiros algoritmos de pensamentos divinos que vão falar com o seu subconsciente, e como o seu subconsciente está conectado, entrelaçado quanticamente com o Elohim, com o sistema astral que cria a nossa realidade. Quando você medita os nomes de Deus, o que você faz é enviar comandos para o sistema astral, para Elohim, para que a sua realidade seja criada segundo esses algoritmos de pensamento divino que você está enviando para o cosmos. É assim que funciona, pessoal. É isso que significam os nomes de Deus, que são algoritmos de pensamentos divinos para você enviar como comandos para o sistema astral através da meditação cabalista. E existem inúmeras ferramentas cabalistas, as segulás, os nomes de Deus, as tranças de nomes de Deus, as rezas, as meditações, e são elas que te transformam em Israel, ou seja, direto com Deus. Hoje nós estamos na segunda aula tratando sobre frequência vibracional da prosperidade. Nós estamos falando sobre abundância e prosperidade, como se conectar com esta energia. E tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com a metodologia que eu venho aplicando na minha vida desde que eu estudo a Kabbalah. Eu tenho compilado e juntado as melhores práticas dos maiores cabalistas da história para desenvolver um método de visualização e meditação de nomes em sequência para te conduzir a se tornar Israel. Todas as rezas que o povo judeu faz, Shaharit, a Minha, o Arvit e a oração da noite com o Shema na hora de dormir e com o Ribon no Sheolam, todas essas orações, todas essas rezas, elas estão cheias de meditações cabalistas, todas elas têm vários nomes de Deus que estão ocultos no texto, que é a Kavaná que você deve meditar quando você faz as rezas. E como eu já te disse, tudo isso é a PNL divina, é a programação neurolinguística, aonde nós estamos usando o poder da nossa consciência, focando nessas consciências divinas que são os nomes de Deus, instalando esses drivers mentais em nós continuamente e repetidamente todos os dias, para que nós sejamos capazes de realizar as meditações cabalistas e enviar comandos ao universo, dar ordens a Elohim através dos nomes de Deus que nós meditamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando o teclado divino dos nomes de Deus para comandar o sistema astral, dando ordem a Elohim para que a realidade seja criada conforme as nossas ordens, conforme as instruções que nós estamos enviando ao sistema astral. Tá claro isso?
E é por isso que eu tenho pedido para vocês fazerem aquele vídeo de 60 segundos dando o seu testemunho e vocês vão ganhar aquele livro, aquele e-book, os 10 nomes de Deus para eliminar o medo na sua vida. Qual que é o objetivo de tudo isso? Que o seu testemunho sirva de prova social, pessoal, para que nós possamos mostrar para as pessoas o resultado que as pessoas estão tendo com a Kabbalah, o que as pessoas estão tendo ao estudar a Kabbalah aqui no Kabbalah Emet, ao praticar as meditações que eu trago para vocês, que eu venho ensinando vocês todo este tempo. E o seu testemunho, como prova social, vai atrair as pessoas a fazerem o curso de Kabbalah que eu estou preparando, que já está no forno, que já já vai sair para vocês. Aonde vocês vão aprender de forma ordenada, de forma esquemática, todos os princípios da Kabbalah, todos os conceitos, todas as rezas, todas as segulás, todos os nomes de Deus, enfim, todas as ferramentas cabalistas para que você possa aprender a praticá-las no seu dia a dia. E é de suma importância o teu testemunho, por isso que eu te pedi o vídeo de 60 segundos, para que nós possamos utilizá-lo como prova social, porque é isso que vai fazer com que mais pessoas, ao ver o teu testemunho, seja encorajada a estudar conosco a Kabbalah. E no curso de Kabbalah nós vamos estudar tudo sobre a árvore da vida, nós vamos estudar tudo sobre este mecanismo de criação da realidade. Nós vamos fazer um passo a passo de maneira ordenada para que fique claro para todo mundo, numa linguagem acessível, para que todas as pessoas possam compreender. E nós vamos fazer muitas meditações cabalistas e ensinar as meditações no passo a passo também. Mas vamos lá. Frequência vibracional da prosperidade revelada. Lembrando que esta aula é continuação desta aula. Então, se você não assistiu essa aula, é de suma importância que você assista para que você possa compreender tudo que nós estamos falando aqui, porque conceitos que nós estamos falando aqui já foram explicados na outra aula. E nós temos também esta última aula, ou seja, este último vídeo que eu publiquei no canal ontem, que está uma pérola, pessoal, um kit de sobrevivência espiritual. Uma vez que você entrou na jornada de um cabalista, uma vez que você começou a construir a sua espiritualidade, você começou a se tornar familiarizado com a sabedoria divina e você está começando a colocar em prática aquilo que você tem aprendido. É de suma importância que, além dos 10 nomes de Deus para você eliminar o medo da sua vida, você também faça todos os dias esse kit de sobrevivência espiritual que eu fiz para vocês, porque é ele que vai fazer com que você consiga estudar a Kabbalah com mais tranquilidade, que você consiga evitar os pensamentos negativos que vão tentar te desviar, te distrair e te impedir de você crescer em estatura espiritual. E você precisa assistir este vídeo porque tá tudo lá, você vai aprender a fazer todas essas coisas. E da mesma forma, nós fizemos também este shiur, esta aula de como converter as energias da polaridade negativa para a polaridade positiva. Você vai aprender a transformar todas as adversidades na sua vida, as energias negativas que estão ao seu redor, a energia negativa que você recebe das pessoas com as quais você convive, para transformar essas energias em energias positivas, para que se transformem em eventos positivos na sua vida. Quer aprender como você converte as energias negativas em energias positivas? Então você assiste também esta aula que é de suma importância, ou seja, todas essas aulas elas são pré-requisitos para a aula de hoje, elas estão em sequência para a sua elevação espiritual, para o seu crescimento no conhecimento da sabedoria divina.
Então vamos lá, qual que é a pergunta de hoje, pessoal? Nós estamos falando hoje na segunda aula de como nós nos conectamos com a energia da vibração e da frequência do dinheiro, da abundância e da prosperidade. Então o que acontece, pessoal? Qual que é a pergunta de hoje? Como acontece a conexão com a energia da prosperidade? Bom, a primeira coisa que acontece é quando a sua alma vai encarnar, quando você vai descer, de acordo com a sua semeadura em vidas passadas, é determinado quais energias você vai ter nesta nova encarnação, e ali é determinado o seu primeiro contato, ou seja, a quantidade de dinheiro que você vai ter na sua vida. Ou seja, quando você vai descendo para o mundo físico, a sua alma vai passando pelos signos do zodíaco que vão programar como a sua alma vai lidar com o dinheiro. Isso começa quando a sua alma vai encarnar no mundo físico, de acordo com o que você semeou nas vidas passadas, é feito um balanço e é determinado se você vai ser uma pessoa rica, se você vai ser uma pessoa com dificuldades financeiras ou se você vai ser um miserável, um pé rapado, um pé de chinelo. Tudo isso é determinado quando a sua alma desce ao mundo e quando ela passa pelos signos do zodíaco. Isso vai sendo incrustado, inculcado ou programado na sua psique para se manifestar quando você estiver no corpo físico. É isso que nós chamamos de ticum, ou seja, o seu ticum está sendo programado. E aí você também passa pelos planetas do nosso sistema solar, lembrando que são 7 planetas que influenciam a criação da nossa realidade. Ou seja, você vai descer com os registros astrais daquilo que você vai receber e que vai se manifestar na sua vida em relação a dinheiro quando você estiver aqui. É assim que funciona, pessoal. Agora, o universo vai conspirar para executar esta programação inicial, isso que você recebeu de acordo com a sua semeadura em vidas passadas. Mas o que é importante você saber? Será que isso vai realmente se manifestar na nossa vida? Será que aquilo que foi programado quando você desceu, ele fatalmente vai acontecer ou tem alguma chance de nós mudarmos isso, de nós mudarmos o nosso destino? Bom, pessoal, você tem que entender que o universo ele sugere, o universo vai sugerir o que deve acontecer na sua vida, mas o universo não vai te obrigar. Ele nunca obriga nada, ele vai te influenciar na sua mente para que você tome decisões, e as decisões que você toma, ela vai te conduzir naquela programação inicial de Ticum, ou seja, para que você tenha isso ou aquilo na sua vida. Um exemplo disso é, por exemplo, se você começa a ganhar muito dinheiro e não está programado no seu ticum, no seu karma, que você ganhe muito dinheiro, o universo vai mandar pensamentos para você, vai criar eventos na sua vida, discórdias com outras pessoas, principalmente seu chefe ou pessoas importantes no seu trabalho, para que você seja mandado embora, para que a torneira feche e o dinheiro não venha para a sua vida. Então, como que você lida com isso? Tem que estar atento ao que está acontecendo para que você não brigue com o seu chefe, para que você não tome decisões onde você fica nervoso, onde você fala coisas que você não devia, onde você não entrega o que você deveria entregar, ou que você toma atitudes que vão fatalmente te liderar a conflitos que vão fazer você perder o seu emprego. Ou seja, se você tiver consciência disso, de como o universo está tratando isso com você, você vai ser capaz de não se deixar influenciar. Tá vendo aí, pessoal? Porque o universo ele influencia, mas ele não obriga ninguém a nada. Você é capaz de alterar o seu destino, de alterar o seu karma. Lembra sempre da história de Jacó, que lutou com o anjo de Esaú, quando os pacotes de energias negativos estavam vindo contra a vida dele, e ele venceu, ou seja, ele alterou o karma, porque o universo não obriga ninguém a nada, mas ele sugere que as coisas aconteçam. E você é capaz de mudar a sua realidade. Você não está obrigado a ficar debaixo do karma, mas para isso
você precisa elevar a sua consciência e se tornar Israel. Porque é você quem escolhe como você vai construir a sua vida. É sempre você que está no controle. Você está criando a sua realidade a todo momento. Você só não sabe disso. Por isso que você precisa estudar a Kabbalah, você precisa aprender a sabedoria divina e você precisa aplicar isso na sua vida. E o mais importante de tudo isso é a forma como você escolhe criar a sua realidade. Ou seja, tudo depende com o que você se conecta. Se você se conecta com o corpo físico dos planetas ou se você se conecta com a alma dos planetas. Você já sabe que as almas dos planetas é aquilo que a Kabbalah chama de anjos, ou seja, são energias extremamente positivas, energias de Hesed, de misericórdia, que vão criar eventos super positivos na sua vida. E quando a sua alma está no controle da sua vida, ou seja, quando você tem consciência em tudo que está acontecendo na sua vida, quando você vive no aqui e no agora, quando você domina o teu mundo interior, dominando os teus pensamentos, dominando as tuas emoções e dominando as tuas ações, não sendo reativo, mas proativo em tudo que você faz, então a sua alma está se conectando com a alma dos planetas, é a sua alma que está no controle. Automaticamente você está se conectando com energias positivas que vão criar apenas eventos positivos na sua vida. Mas se o seu ego está no controle, se você é reativo, pensamentos negativos, sentimentos negativos e ações negativas estão acontecendo em você a todo momento, e isso faz com que você se conecte com o corpo físico dos planetas através da ressonância magnética das energias, do entrelaçamento quântico, da vibração em que você está. Aí você se conecta com a energia, com a vibração do corpo físico dos planetas. É isso que significa. Por isso que você precisa aprender a colocar a sua alma no controle da sua vida. Porque você já aprendeu nas últimas aulas que você é um Kli. É você que escolhe com o que você se conecta através da sua vibração emocional, mas você já sabe disso, não é mesmo? E se você se conecta com um anjo ou com um demônio, é o que vai fazer a diferença na construção da sua realidade. Lembrando que quando a gente fala anjo, a manifestação é no seu pensamento. Quando a gente fala demônio, a manifestação também é no seu pensamento. Porque os pensamentos são essas entidades autônomas que a Kabbalah chama de anjo ou demônio. Um pensamento positivo, de alta frequência vibracional, ele é um anjo, porque ele se entrelaça quanticamente, ele tem ressonância magnética com a alma dos planetas, que é luz, que é positividade. Mas os pensamentos negativos que você tem, eles são de baixa frequência e eles entram em ressonância magnética, se entrelaçam quanticamente com as energias do corpo físico dos planetas, onde são gerados todo tipo de caos na sua vida. Ou seja, a sua vida vai ser o resultado das conexões astrais que você se conecta. Tá claro isso, pessoal? Vamos a um exemplo prático no dia a dia. Vamos pegar um exemplo que todo mundo possa compreender. Vamos lá. Estão vendo esse cara aí, ó? Esse cara é um exemplo disso. Esse cara vocês sabem quem é, né? Este cara, ele nasceu com o dom. O que quer dizer isso? Quando a alma dele desceu ao mundo, ele recebeu o dom de jogar futebol. Ele recebeu o dom de driblar, ele recebeu a inteligência de visão de jogo, ele recebeu toda esta parafernália de características para ele ser um excelente jogador de futebol. Ou seja, o universo, desde que ele nasceu, foi empurrando ele para este caminho. Ainda que ele tenha nascido na pobreza lá na Argentina, as portas foram se abrindo para que ele fosse ao Barcelona, e ele foi com a sua mente focando naquilo, porque quando ele era pobre, ele poderia ter desistido, ele teve muitas dificuldades para ir treinar
no começo, e ele poderia simplesmente ter desistido de jogar futebol para se tornar qualquer outra coisa na vida dele. Podia ter se tornado porteiro de um edifício, podia ser tornado um administrador de empresas, um advogado, ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Qigong, o karma, o universo, ele te influencia, ele te sugestiona, mas ele nunca te obriga a coisa nenhuma. A decisão, no final das contas, é sempre sua. Mas ele seguiu o seu destino e ele se tornou um dos maiores jogadores da história. Nós estamos falando de Lionel Messi, que é este jogador fantástico que nós admiramos tanto. Agora, um outro exemplo de um jogador que nasceu sem o dom, que não recebeu do universo o destino de se tornar um grande jogador, que não nasceu com as qualidades ou as habilidades do Lionel Messi, mas que pelo seu esforço, pelo seu desejo, pela sua força mental e pela sua dedicação, se tornou também um dos maiores jogadores da história. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando desse cara aí, ó. Esse cara, ele não nasceu com o dom. Tudo que ele conquistou, ele teve esforço dobrado. Ele ficava depois do treino, treinando chutes a gol, treinando cabeceamento. Ele fazia tudo dobrado que os demais jogadores faziam. Ele tinha uma mente obstinada. Ele tinha um desejo enorme de se tornar um grande jogador. E mesmo ele tendo nascido sem o dom, ou seja, sem o universo ter programado para ele, para que ele fosse um grande jogador, ele se tornou também um dos maiores jogadores da história. Mesmo que ele não tenha recebido o dom e que o destino não tenha traçado isso para ele. Mas foi a sua dedicação, a sua força mental, o seu desejo de se tornar um grande jogador que fez com que ele vencesse, pessoal. Porque o destino desse cara certamente não era ser um jogador de futebol. O destino dele era para ser bem diferente. Era para ele ter sido qualquer outra coisa na vida dele, ou até um jogador medíocre. Mas ele é um exemplo de que o universo influencia, o universo sugestiona, mas o universo não obriga ninguém a nada. Você é capaz de alterar o teu Qigong, você é capaz de alterar o teu karma. E um exemplo muito prático disso é este cara aí, Cristiano Ronaldo, que eu admiro muito. Agora, a pergunta é, como é que ele chegou lá, pessoal? Vamos entender um pouquinho isso com mais profundidade? Ele chegou lá porque ele teve um negócio chamado foco, força e resiliência. Mas o que é que foco, força e resiliência tem a ver com o Qigong? Tem a ver com o destino? Tem a ver com as influências astrais? Porque quando você foca, quando você tem força mental e quando você tem resiliência mental, você consegue resistir às influências do Qigong. Você consegue resistir às influências do teu karma. Você consegue driblar as sugestões mentais que vêm a você através de pensamentos e de sentimentos para que você imponha a sua vontade, não a vontade do universo, não a vontade do karma. É foco, força e resiliência. Foi isso que fez com que o Cristiano Ronaldo se tornasse quem ele se tornou. Então, qual é a diferença de quem vence o karma e de quem não consegue vencer o karma? Essa imagem ilustra bem isso, daquele que é cabeça de galinha, aquele que é cabeça de águia, aquele que cisca só para baixo ou aquele que se eleva às nuvens da meditação cabalista, às nuvens da sabedoria e da glória divina para aplicar na sua vida, para que ele possa ter foco, força e resiliência mental na sua vida. É isso que faz
toda a diferença. Por que isso, pessoal? Porque o mundo astral está dentro de você. Ele se manifesta em pensamentos e sentimentos. São anjos e demônios, os pensamentos são entidades autônomas, os pensamentos não são seus. É por isso que você é um cli, você é um recipiente que recebe as energias cósmicas do universo que se manifestam em você em pensamentos, sejam positivos ou negativos. Então você precisa de força, de foco, de resiliência para dominar o seu mundo interior. E quando você domina o seu mundo interior, você está dominando o sistema astral que cria a sua realidade. Tá claro isso, pessoal? É por isso que você precisa dominar o seu mundo interior, que é dominar os seus pensamentos, dominar as suas emoções, para dominar o que você deseja, dominar o que você faz na sua vida. E assim você vai parar de semear coisas erradas na sua vida, só vai semear coisas boas, para que somente coisas boas venham a acontecer na sua vida. E através da sabedoria divina, com as ferramentas cabalistas apropriadas, com os nomes de Deus apropriadas, na janela cósmica apropriada, que é lá em Yom Kippur, você é capaz de anular todos os decretos negativos que vêm contra a sua vida por causa das coisas erradas que você fez no seu passado. É isso que significa você começar a dominar o seu mundo interior. E este é o segredo de tudo isso. É o segredo de você se tornar Israel. E este é o segredo de você não ter mais decretos contra a sua vida, para que a energia da abundância, a energia da prosperidade, a energia do dinheiro possa fluir livremente na sua vida. Porque são os decretos de coisas erradas que você fez no seu passado que bloqueiam a sua prosperidade, que bloqueiam a sua abundância e te colocam num ciclo vicioso onde você continua continuamente criando karma na sua vida através de pensamentos negativos que você hospeda, através de sentimentos negativos que você deixa disparar dentro de você, que se transformam em ações negativas, que machucam, que defraudam outras pessoas e que geram karma na sua vida, trazendo mais eventos negativos na sua vida. E você fica preso neste ciclo vicioso. E a forma de você sair disso é aquilo que nós chamamos de PNL divina, que é a programação neurolinguística que o Criador proporcionou para que nós pudéssemos hospedar as consciências divinas através dos nomes de Deus, esses drivers mentais que vão nos dar força e que vão nos capacitar a dominar o nosso mundo interior, a dominar os nossos pensamentos, a dominar as nossas emoções, para que nós possamos agir no mundo físico de maneira adequada a criar eventos positivos na nossa vida. Esse é o segredo de todas essas coisas. E a Kabbalah, o que ela estuda, o que ela ensina, é esta PNL divina, que são os nomes de Deus, são as segulás, são as rezas, são as meditações, que são esses drivers mentais, PNL, programação neurolinguística, na nossa consciência, na nossa alma, na nossa psique, no nosso subconsciente, para que haja uma verdadeira transformação interior em cada um de nós e nós sejamos aptos a dominar o nosso mundo interior. E o que faz isso é a PNL divina que você deve praticar na sua vida. Porque essa programação neurolinguística ela vai reprogramar a sua alma, a sua psique e o seu subconsciente. E é de lá que procedem as ordens e a força de criação da nossa realidade. Entendeu isso? Pegou o código? Então instale esse driver mental aí na sua mente para que você seja Israel. Vamos lá, pessoal. Os nomes de Deus que são a chave de tudo isso. São os 72 nomes de Deus. É o Anabekor, que é o nome de Deus de 42 letras. São os 42 anjos da criação, que são 42 nomes de Deus. Do poder da criação, que é a energia
básica que criou todas as coisas. São os Yehud, que são as tranças de nomes de Deus, onde nós vamos conectar as Sefirot, nós vamos conectar os caminhos de sabedoria quando nós trançamos os nomes de Deus, para que a energia flua na árvore da vida de maneira adequada para a criação da nossa realidade. Todos esses segredos a respeito dos nomes de Deus, quando você utiliza eles, é você elevando a sua consciência para que você aprenda como criar a sua realidade. Este é o segredo de tudo isso. E são exatamente as ferramentas cabalistas que vão te transformar desta cabeça de galinha numa cabeça de águia que sobe e sobrevoa o mundo astral, o mundo celestial, os mundos superiores, que sobe na montanha através da meditação cabalista para aprender a criar a sua realidade de maneira consciente, porque são as ferramentas cabalistas que concedem ao homem o poder, a capacidade de se tornar um Elohim, ou seja, um Deus na Terra. Elohim é o sistema astral que o Altíssimo criou, é a manifestação de Deus, que é governada pelas leis de causa e efeito e que cria a realidade de todo ser humano, devolvendo a cada um segundo as suas obras, segundo a sua semeadura. Mas quando você se torna Israel, que significa direto com Deus, acontece o Emmazal Israel, não a karma para Israel. Por quê? Porque você se torna um Elohim. Você se equipara a um Elohim. Quando é dito que você é um Elohim, quer dizer que você é capaz de criar a sua realidade de maneira consciente. E lá no Novo Testamento, se alguém está lembrado, próprio Jesus, ou Yeshua, era o nome dele, um grande cabalista, ele, quando ele estava discutindo com alguns fariseus, com alguns erefraves, ele afirmou: vocês não sabem que está escrito, vós sois Elohim? Vocês são deuses? Era disso que ele estava falando, pessoal. Cabalá pura. E é a Cabalá que vai te capacitar a criar a sua realidade de forma consciente. Nenhuma outra religião vai te trazer este conhecimento. Nenhuma outra religião vai elevar a sua consciência a este nível de você ser capaz de hospedar os nomes de Deus com a compreensão que eles são drivers mentais, que você é um Kli, que a sua mente está conectada com a mente de Adão Kadmon, que quando você hospeda as consciências divinas e você faz as meditações cabalistas, você está utilizando o teclado cósmico para dar ordem a Elohim para criar a sua realidade de maneira consciente. É isso que significa todas essas coisas. Então vamos lá, pessoal, vamos para as meditações. Nós vamos meditar os 4 nomes de Deus do dinheiro, o tetagrama do dinheiro e o nome dos 72 nomes de Deus para nós voltarmos no tempo. E nós vamos começar isso com o nome dos 72 nomes de Deus para nós voltarmos no tempo, porque o objetivo é abrir novamente para vocês a oportunidade de vocês ofertarem para a compra da segunda câmera do canal. E nós abrimos isso lá na lua nova de Reshivan, que foi no dia 22 e 23 de outubro passado, e as pessoas estavam no final do mês. Muita gente ofertou, nós arrecadamos R$8.000, eu coloquei R$5.000 no meu bolso, nós compramos a primeira câmera, mas falta a segunda câmera. E a Kadosh Baruhu me falou claramente, muita gente desejou ofertar, dar a sua tzedakah, mas como estava no final do mês, eles tinham outras prioridades, outras contas a pagar. Então abre novamente esta oportunidade no começo do mês, onde eles terão o dinheiro e a oportunidade de participar na compra das câmeras para o Kabbalah Emet, para que eles recebam mérito espiritual, porque estas câmeras, elas vão filmar Kabbalah, elas vão filmar luz,
E elas vão ser instrumento para levar luz para as pessoas, para levar a sabedoria divina para as pessoas. E você dando oportunidade para que as pessoas auxiliem e ajudem na compra da câmera, essas pessoas vão ganhar mérito espiritual de toda a luz que está sendo levada pelos vídeos gravados do Kabbalah Emet. Mas como você fez isso lá na Lua Nova, e a meditação foi feita na Lua Nova e foi aberto o prazo para fazer a Tzedakah apenas nos 2 primeiros dias do mês, ou seja, nos 2 primeiros dias da Lua Nova, e esta janela cósmica já se fechou, então nós vamos fazer a meditação para voltar no tempo. Eu vou ensinar para vocês esta meditação, que quando você perder uma janela cósmica, você pode fazer esta meditação para que você consiga voltar no tempo e se conectar com aquelas energias que estavam disponíveis naquela janela cósmica que estava aberta naquele momento. No caso específico aqui, nós vamos voltar no tempo para a janela cósmica da Lua Nova de Reshivan. Então vamos à meditação, pessoal. É esta meditação que vocês estão vendo aí, ó. Nós vamos fazer a meditação no tetagrama mesclado com Adonai, mesclado com o nome de Deus, Vav Revav, que é o primeiro nome dos 72 nomes de Deus, cuja eficiência e a consciência divina que ele hospeda é justamente voltar no tempo, porque da perspectiva do Criador o tempo não existe. O tempo só existe no mundo físico. O tempo é o 4º elemento, mas quando nós elevamos a nossa consciência nas meditações cabalistas, nós somos capazes de sair do espaço-tempo, voltar no tempo para conexão com energias que nós, porventura, perdemos por algum motivo. Então nós vamos fazer este nome de Deus, que vai ser este aqui. Aqui está aqui este Yud, que é a juntada ou a mescla do tetagrama com Adonai e com Vav Revav. Então vamos fazer a meditação cabalista neste nome. Vamos lá, pessoal. Nos sentamos com a coluna ereta, com os 2 pés paralelos no chão, com as 2 mãos com as palmas para cima sobre as coxas. Vamos respirar 3 vezes profundamente para eliminar toda a atuação do ego na nossa vida. Projetamos um Magen David da cor dourada à nossa frente, que é proteção. Projetamos a nossa consciência, a nossa alma para dentro deste Magen David, onde nós somos como uma coluna de luz branca. Projetamos agora à nossa frente um outro Magen David da cor dourada e vamos chamar as letras. Chamamos a letra Yud e a acendemos. Chamamos a letra Aleph e a acendemos. Chamamos a letra Vav e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. Chamamos a letra Dalet e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. Chamamos a letra Vav e a acendemos. Chamamos a letra Nun e a acendemos. Chamamos a letra Vav e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. E chamamos a letra Yud e a acendemos. Temos agora este Yud aceso, que é exatamente o tetagrama que representa todo o Benção Oduto, ou seja, toda a árvore da vida, os 4 mundos que nós habitamos, que representa todo o sistema astral, com os 12 signos do zodíaco, com os 7 planetas que influenciam a criação da nossa realidade, e com o recipiente que é Malhut. Este é o tetagrama, e nós vamos mesclá-lo com Adonai, que é o nome da Sefirá de Malhut, que é justamente
o recipiente e o conteúdo que nós estamos trazendo é o nome de Deus. Vave Revave, que é o primeiro nome de Deus, dos 72 nomes de Deus, cuja consciência é voltar no tempo. Quando nós fazemos este rude, esta trança de nome de Deus, nós vamos dar o comando ao universo que este nome de Deus, que esta consciência de Vave Revave, que é voltar no tempo, ela desça por toda a árvore da vida, até o mundo físico, que é o nome Adonai, nos capacitando a voltar no tempo para o dia da lua nova de Reshivã, da lua nova de Escorpião. É isso que significa acender todas estas letras. É esta a intenção que nós colocamos, é esta kavaná que nós determinamos. E é isso que significa acender as luzes das letras. Agora nós unimos todas as chamas numa só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde essas letras estão hospedadas. Essa luz é atraída ao pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio, ilumina o nosso cérebro, recebe energia elétrica. Essa luz desce agora, ilumina o nosso coração e recebe energia magnética. Essa luz desce ao nosso fígado, ilumina o nosso fígado e recebe energia gravitacional. Essa luz sobe ao coração e ilumina o coração. Lembrando que isso que nós estamos fazendo, esta metodologia, esta tecnologia da alma, esta tecnologia de hospedar as consciências divinas, recebe o nome de Meller em hebraico. E as iniciais de cada letra de Meller são as iniciais de 3 palavras, Moar, Lev e Kaved, que significam cérebro, coração e fígado, que estão lá no Shema Israel, no primeiro parágrafo, a forma como você adora a Deus. E é lá que está oculto este conhecimento desta tecnologia de hospedar as consciências divinas. Agora essa luz sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, desce ao coração, ilumina o coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma uma enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça e vai caindo sobre nós centelhas de luz que vão imantando toda a nossa aura, que vão tapando todas as fissuras do nosso campo eletromagnético e vão elevando a nossa frequência mental, a nossa frequência eletromagnética, a nossa vibração do nosso campo energético, a vibração deste Yehudim, deste nome de Deus, dessa trança de Deus que nos capacita agora a vibrar na frequência de voltar no tempo. Nós nos vemos agora no dia da lua nova de Reshivã, que aconteceu no dia 22 e 23 de outubro de 2025. E a kavaná, a intenção que nós colocamos é que toda a tzedakah que nós demos posterior a esta data, que nós demos até o dia de hoje, que nós vamos dar no dia de hoje, e que nós vamos dar no dia de amanhã e até segunda-feira ao pôr do sol, todas essas tzedakahs, elas são consideradas doadas no dia da lua nova de Reshivã, cujo objetivo é comprar as 2 câmeras do Kabbalah Emet. E neste caso agora a segunda câmera do Kabbalah Emet, ou seja, todo o dinheiro que vai ser ofertado e que já foi ofertado fora dos 2 dias da lua nova, ele é agora considerado, ofertado e dado no dia da lua nova.
para que tudo isso seja computado como semente do mês e seja registrado nos céus que nós ofertamos o dinheiro para a compra das 2 câmeras do Kabbalah Emmet. E quando essas câmeras filmarem os vídeos de Kabbalah, que forem trazer e capturar a luz divina para levar a sabedoria divina através do YouTube para as pessoas, que todo o mérito gerado em tudo isso aproveite a todos nós e a cada um de nós que contribuímos para a compra das câmeras. Vadai! 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 Assim seja. Agora podemos respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Se você fez a meditação, conta aqui nos comentários do canal o que é que você viu, qual foi a sua experiência, que imagens que vieram à sua mente, o que que a Kadosh Baruch Hu falou com você. Escreve aí nos comentários do canal para que possa edificar todas as pessoas que acompanham o canal. Muito bem! O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer a meditação no tetagrama do dinheiro. E o tetagrama no dinheiro, ele contém dentro dele 4 energias de 4 outros nomes de Deus, que são esses 4 nomes que você está vendo aí. Esses nomes estão contidos numa reza que a gente chama de Potea et Aderra. É quando o Altíssimo ele abre as suas mãos e ele supre, ele nutre, ele dá sustento a todas as suas criaturas. E lá dentro tem 4 nomes que nós visualizamos quando nós fazemos o Potea et Aderra. O primeiro nome é a energia do dinheiro propriamente dita. Esta é a energia do dinheiro nos mundos espirituais. Este código são essas letras em sequência que formam este algoritmo de pensamento do dinheiro. É isso que é dinheiro no mundo espiritual. É este primeiro nome que você está vendo. O segundo nome, ele é o nome dos 72 nomes de Deus do sustento. O terceiro nome são as iniciais de Poter et Aderra, que é quando Deus abre as suas mãos para sustentar todas as suas criaturas, para nutrir todas as suas criaturas. E o último nome é o tetagrama mesclado com Hatar, que é o outro nome de Deus de prosperidade, de sustento, de dinheiro. Então o que eu estou dizendo para vocês é que dentro do tetagrama do dinheiro estão contidas essas 4 energias. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mentalizar esses 4 nomes, você vai escanear cada um desses nomes com os teus olhos da direita para a esquerda e depois nós vamos meditar no tetagrama do dinheiro propriamente dito, que detém todas essas consciências, que detém a energia de todos esses 4 outros nomes de prosperidade, de abundância e de dinheiro. Então vamos lá, pessoal. Vamos escanear os nomes. Muito bem. Agora escaneei também o tetagrama do dinheiro e eu trouxe para vocês também a forma da escrita dele na linguagem de Metatron. Então olhe e escaneie com os olhos o tetagrama em hebraico acima, com as vogais respectivas que detêm todos aqueles 4 nomes anteriores, ou o poder, ou a energia, ou a consciência, ou o algoritmo de pensamento dos 4 nomes anteriores. E aí também está ele escrito na linguagem de Metatron, ou seja, na linguagem astral, na linguagem dos anjos. É isso que significa. Então vamos lá, vamos visualizar isso, colocando sempre a intenção que nós desejamos receber dinheiro, nós desejamos receber sustento, abundância,
prosperidade na nossa vida. É por isso que nós estamos fazendo isso. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos escanear o tetagrama com as suas vogais em hebraico primeiro em cima, e depois você pode fixar os teus olhos nessas 4 letras do alfabeto de Metatron, que são exatamente a linguagem dos anjos. O alfabeto de Metatron, ele é a linguagem cósmica dos anjos. Então, quando nós meditamos no alfabeto de Metatron, nós estamos num nível superior de consciência. E como o meu desejo é que todos vocês tenham muita prosperidade, tenham muito dinheiro, tenham muita abundância, para que vocês possam cada vez mais aumentar os valores das tzedakás que vocês dão para o canal, para que nós possamos levar a Kabbalah, a sabedoria divina, a cada vez mais pessoas. Eu trouxe desta forma também no alfabeto de Metatron, que tem um efeito superior, de um nível superior de consciência e um efeito também superior para fazer manifestar abundância e dinheiro na sua vida. Então vamos lá, vamos escanear o tetagrama com as suas vogais, primeiro em hebraico, vamos focar os nossos olhos nessas 4 letras do alfabeto de Metatron. Visualize isso como uma foto. Feche os seus olhos e veja. E agora nós vamos fazer a meditação no tetagrama do dinheiro. Lembrando que esta forma do tetagrama com estas vogais, ele contém as energias dos 4 nomes anteriores que nós já visualizamos, que já está escrito no nosso subconsciente. E a intenção que a gente vai colocar agora é receber dinheiro, desejo forte de receber sustento, de receber abundância, de receber prosperidade na sua vida. Nos projetamos dentro de um Maguen David da cor dourada, que é proteção. Somos como uma coluna de luz branca dentro deste Maguen David. Projetamos à nossa frente um outro Maguen David também da cor dourada. Chamamos a letra Yud e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Chamamos a letra Vav e acendemos. E chamamos a letra Re e acendemos. Se você não consegue visualizar o tetagrama juntamente com as vogais, abra os seus olhos, olhe firmemente como uma foto para o tetagrama com as vogais e feche os seus olhos com a intenção de se conectar com esta consciência divina do dinheiro. Agora nós unimos todas as chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen David, onde este tetagrama do dinheiro, esta consciência divina, este algoritmo de pensamento, de sustento, de prosperidade, de abundância, de dinheiro, que contém todas as demais energias ou nomes de Deus do dinheiro. Essa luz sai pelo pico deste Maguen David, é atraída ao pico do nosso Maguen David, desce, penetra o nosso crânio, ilumina o nosso cérebro, recebe energia elétrica, desce ao coração, recebe energia magnética, desce ao fígado, recebe energia gravitacional, sobe ao coração, ilumina o coração,
cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma uma enorme nuvem de luz, de prosperidade, de abundância, de dinheiro sobre a nossa cabeça. E vai chovendo, caindo sobre nós, centelhas de luz que vão imantando toda a nossa aura, que vão elevando a vibração do nosso campo eletromagnético, do nosso campo energético, na vibração da energia, da frequência, da abundância, da prosperidade, do dinheiro, do sustento que procede da luz. Veja como a sua aura agora ela fica prateada, da cor da lua, prata. Se prata esbranquiçado é a cor do dinheiro. É esta luz, é esta cor do dinheiro que toma conta da sua aura agora. Você está vibrando agora na frequência vibracional da abundância, da prosperidade, da riqueza, do dinheiro. Agora assuma um compromisso com a luz do Criador, que você vai ser um semeador de luz, que você vai investir dinheiro e muito dinheiro daquilo que você vai receber na divulgação da Kabbalah, que você vai aumentar as quantias que você tem trazido ao Kabbalah Emet, para que nós possamos aumentar o custeio do tráfego pago, para que a sabedoria divina chegue a cada vez mais pessoas, para despertar mais consciências, para que mais pessoas retornem ao Criador, fazendo techuvá, se convertendo à sabedoria divina, para que possam aplicar nas suas vidas, serem donos dos seus destinos e passarem a criar as suas realidades de forma consciente, glorificando assim ao Criador, cumprindo o propósito pelo qual o mundo foi criado, pelo qual todas essas almas que serão alcançadas encarnaram num corpo físico. É esta kavaná, é esta intenção que nós colocamos, fazemos esta aliança com o Criador, de que quanto mais dinheiro o Criador nos conceder, mais dinheiro nós vamos reverter para a Kabbalah, mais dinheiro nós vamos trazer para o Kabbalah Emet, para que a sabedoria divina alcance cada vez mais pessoas. Sinta o poder do dinheiro, o poder desta energia. Porque esta energia no mundo físico, ela se compara à luz divina. Porque a luz cria milagres e com o dinheiro você adquire coisas, você ajuda pessoas, você faz projetos. É a energia mais semelhante à luz divina que nós temos depois da água. É a energia do dinheiro. Então sinta essa energia fluir por todo o teu ser. Assimile esta energia em você. Vadai, vadai, vadai. Assim seja, assim é. Agora respiramos 3 vezes profundamente. Podemos retornar a nossa consciência ao corpo físico e podemos
abrir os olhos. Baruch Hashem, por você ter ficado até aqui e estar experimentando a energia do dinheiro. É esta vibração que você está sentindo, é esta frequência que se entrelaça quanticamente com a energia de dinheiro, de prosperidade do universo e faz chover sobre você essas energias. Quando você se entrelaça quanticamente com elas, quando você entra em ressonância magnética com esta energia, e aí eventos positivos, eventos de riqueza, de prosperidade, de abundância são criados na sua vida. Isso é bom demais, pessoal. Então não se esqueça, Tzedakah. Dê a sua Tzedakah para a compra da segunda câmera do Kabbalah Emet, para o tráfego pago do Kabbalah Emet, e que você prospere cada dia mais, que você enriqueça, que você tenha muito dinheiro e que você possa honrar com o Criador a aliança que você fez de investir o teu dinheiro na Kabbalah, na divulgação da sabedoria divina, para trazer pessoas em Techuvá, reconciliando as almas da casa perdida de Israel com o seu Criador e trazendo a alma das nações, das pessoas das nações, também em Techuvá, para que nós sejamos todos Or Hagoim, luz para as nações, para que este mundo seja cada vez mais um mundo melhor. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pela sua coragem, pela sua determinação, pelo seu foco, pela sua força, pela sua resiliência de estar comigo até aqui, gerando luz, trazendo luz para o mundo físico, trazendo riquezas, abundâncias e prosperidade para este mundo tenebroso e miserável que as pessoas se encontram. Então compartilhe essa luz com as pessoas. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah